dia, meus irmãos, tudo bom? Como estamos? Tudo bom com vocês? Bom dia, Michele. Bom dia a todos. Estão chegando aí. Nossa EBD. Deus abençoe vocês. Hoje a nossa EBD é de perguntas e respostas. Eu tenho muitas perguntas aqui que eu acho que vai demorar bastante tempo para a gente responder, porque eu até pensei que não chegariam tantas perguntas. Mas chegaram. Pelo menos eu tenho aqui nas minhas mãos umas 10 e hoje pela manhã já apareceram mais algumas aqui no meu WhatsApp. E você já pode ir colocando a sua. Bom dia, Roberta. Bom dia você que está entrando aí na nossa página da igreja, do Facebook. Seja bem-vindo. Algumas perguntas que tiveram a ver com as aulas anteriores, assim como outras perguntas que são de ordem geral. E a gente vai tentar responder. Eu vou tentar fazer com que a gente possa responder essas perguntas de uma maneira mais direcionada pelos trabalhos que foram feitos anteriormente. Depois a gente vai para as perguntas livres. Algumas perguntas são bem interessantes e eu não sei se eu conseguirei responder a todas, né? Verdade? Mas foram bem interessantes. Isso demonstra que os irmãos ficaram interessados nos temas, estão interessados em saber o porquê de algumas coisas acontecem e o que isso impacta na vida espiritual de cada um de nós. E a gente fica muito feliz de saber disso e fica contente de saber que os irmãos estão participando dessas aulas, estão participando de tudo isso. Só para relembrar, nós tivemos alguns temas. Então, os temas que foram mais direcionados à igreja e temas que são direcionados à nossa vida comum, trazendo aquilo que a gente aprende na igreja e para viver, de um modo geral, o cristianismo, como tem que ser vivido, aquilo que Jesus nos ensina através da sua palavra. A gente falou sobre santidade versus sanidade, a maneira como é que você pode se tornar uma pessoa de acordo com o que a palavra diz, ser santo, né? A gente definiu santidade em 3 aspectos e a gente viu a questão da sanidade, a maneira de você tratar a sua santidade com inteligência, de você não descambar para o lado assim totalmente oposto daquilo que é a santidade. E você se tornar um religioso, um fanático. Nós também estudamos a questão do cristianismo, da espiritualidade versus a religiosidade, qual a diferença entre esses dois, e surgiram algumas perguntas relacionadas a esse tema, eu achei muito interessante. Surgiram perguntas sobre a aula que nós tratamos sobre organização e organismo. Surgiram perguntas sobre maturidade versus santidade, também foram perguntas importantes que surgiram aqui. E outras que têm a ver com o dia a dia, e essas a gente vai responder ao longo da nossa Escola Bíblica Dominical. Antes eu quero orar com vocês, eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada, quero ler o texto de Mateus 22, 29, que é um texto exatamente que fala da importância de nós estarmos atentos às Escrituras, aprender com as Escrituras Sagradas, para que a gente não possa se perder ao longo do nosso caminho, da nossa vida espiritual. 22, 29, eu vou ler o verso 29. Quando Jesus está falando sobre a ressurreição, a partir do verso 23, ele vem falando sobre a ressurreição, porque naquela época muita gente não acreditava na ressurreição. E Jesus vem falando porque alguém começa a questioná-lo sobre o que vai acontecer depois que as pessoas morrerem, em casos, principalmente no caso que é aqui, se uma pessoa que morre aqui casada, se lá no céu vai se casar de novo, se não vai,
como vai ser isso. Aí o que Jesus responde? Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E aí ele continua respondendo a pergunta que lhe é feita. Então eu vejo que a primeira coisa que nós precisamos aprender a fazer na nossa vida é estudar as Escrituras Sagradas, é estudar a Bíblia Sagrada, para que a gente possa ter pelo menos uma noção e as dúvidas que a gente tem, porque eu até hoje ainda tenho, e quando eu tenho essas dúvidas eu vou procurar naqueles lugares onde alguém sabe mais do que eu. E o que importa é que a gente procure entender. A gente precisa entender o que dizem as Escrituras, para que a gente não siga simplesmente o que está literalmente escrito, sem entender o contexto de tudo aquilo que foi apresentado. E Jesus vai repreender aqueles homens naquele momento porque eles não conheciam as Escrituras. O que diziam as Escrituras? Ou seja, as Escrituras já falavam sobre aquele determinado assunto da ressurreição e eles não desconheciam. Então Jesus agora está mostrando àquelas pessoas a necessidade de terem um conhecimento das Escrituras Sagradas. Então eu e você precisamos ter o hábito, adquirir o hábito de ler as Escrituras, pensar sobre determinado texto. Tem textos, às vezes, que eu passo o dia todo pensando, refletindo sobre ele. E aí vou ler num livro, vou ler em outro, e assim a gente vai aprendendo, a gente vai buscando aprender. Então vamos lá. Tem algumas perguntas aqui, eu vou começar com as perguntas que têm a ver com as aulas que nós estudamos anteriormente, né? Eu quero lembrar você também, já no próximo domingo nós vamos ter aula, eu já passei o tema para que o Alex coloque a divulgação. O tema da nossa aula semana que vem também vai ser um tema interessante, né? O tema da nossa aula semana que vem vai ser sal que não tempera e luz que não ilumina. Então Jesus está dizendo que nós devemos ser sal dessa terra e luz nesse mundo. Mas por que há muita gente que não tem uma vida temperada, que não consegue dar tempero à vida dos outros? Por que a gente não consegue iluminar a vida de outras pessoas? O que isso impacta na nossa vida cristã, na nossa vida religiosa, na vida da igreja diariamente? Então, sal que não tempera e luz que não ilumina é o tema da próxima semana. E você também já pode ir estudando um pouquinho sobre isso e para fazer sua pergunta no decorrer da nossa EBD. Então, vamos lá. Eu tenho a primeira pergunta aqui que diz o seguinte, sobre a espiritualidade e religiosidade. São duas perguntas que eu tenho. E a primeira diz o seguinte, é possível, sobre espiritualidade, sobre a aula de espiritualidade versus religiosidade, como posso saber se estou me tornando um religioso e me afastando de uma verdadeira espiritualidade? Isso é uma boa pergunta, né? Então, porque a gente precisa entender, mais uma vez, lembrando a nossa aula. O que é religiosidade, o que tem a ver religiosidade com a espiritualidade. Bom, a religião é importante. A religião ela vem de um termo latim que significa religare, que especifica a ligação do homem com o divino, com o transcendente. Então todos nós, todo ser humano tem essa necessidade. Todos nós queremos entender isso, todos nós desejamos esse conhecimento daquilo que foge ao nosso controle, que foge ao nosso alcance. Então isso está dentro de nós, nós nascemos com isso, esse desejo de haver essa religação. E isso é religião, é você ter essa busca do divino, busca do transcendente, daquilo que está além de você. Então a religião é natural, é boa. O religioso é quando trata a religião como um aspecto único e exclusivo para a sua própria vida, independente dos outros. A religiosidade vai tratar da pessoa quando a pessoa ela só pensa nela, quando ela se acha melhor do que as outras, quando ela vai continuamente dentro de um dogma, dentro de uma doutrina, e para ela aquilo que importa, aquilo dali para ela é mais importante que qualquer outra coisa. Vou dar um exemplo, se a sua religião
o Ministério Cristo Salva, não importa se existem outras religiões. Então a sua é a verdadeira, a sua é que importa, é de mais ninguém importa. Então isso é ser religioso, é quando você se preocupa mais com você mesmo, quando você se preocupa mais com o seu dogma, com a sua doutrina, e você vai se afastando de uma espiritualidade. A espiritualidade sadia é quando você dá valor ao próximo, quando você se importa com o outro, quando você procura trazer os valores bíblicos para a sua vida, quando você quer que esses valores sejam incorporados ao seu viver. Então, tudo aquilo que a Bíblia diz que você precisa pensar, tudo aquilo que a Bíblia chama de dons do Espírito, que você precisa ter na sua vida, tudo aquilo que a Bíblia também chama de, que são os efeitos da carne, que você precisa afastar do seu viver, tudo isso você tem que tentar elaborar. Então, a vida religiosa, ela não é de todo ruim, mas ela não pode ser exclusiva, você não pode se dedicar apenas à religiosidade. Você tem que procurar na sua religiosidade, na sua religião, uma verdadeira espiritualidade. Você precisa encontrar um mecanismo onde você aprenda, por exemplo, os conceitos e princípios da Bíblia. Você precisa aprender a perdoar as pessoas, você precisa ser manso, humilde, você precisa ter o senso de bem-estar para o outro, você precisa se preocupar com o próximo, você não pode se achar o dono da cocada preta, não pode se achar a melhor de todas as pessoas, mesmo que você seja o mais inteligente, o mais culto, o mais elaborado em todas as questões, ainda assim você precisa se preocupar com aqueles que estão à sua volta. Então a espiritualidade, ela está associada à religiosidade, mas agora você não pode ser um religioso, se preocupar apenas em cumprir princípios dogmáticos, doutrinários de uma determinada religião, porque toda religião, ela trata e busca compreender o divino, agora toda ela tem os seus dogmas, toda ela tem a sua diretriz, a sua direção. E como o verdadeiro cristão, a gente não pode julgar o outro, a gente não pode discriminar o outro, não é verdade? Então a gente tem que ter o cuidado. Lembre-se sempre de como Jesus agia. Jesus agia de uma maneira serena, tranquila com todas as pessoas, falava com todas as pessoas, lidava com os pecadores, assim como lidava com os doutores da lei. Conversava com os pecadores, entrava na casa dos pecadores, andava com os pecadores, comia com os pecadores, abraçava os impuros, andava com aquilo que a lei dizia que não devia fazer, porque Jesus vivia uma espiritualidade sadia, e a Bíblia diz que ele não tinha pecado algum. Em nenhum momento ele pecou, porque ele andou com os impuros, porque ele tocou nos impuros, porque ele andou com os pecadores. Ele não pecou. Então a gente olha para Jesus, a gente vê que é possível a gente manter uma vida espiritual salutar, uma vida digna, sem ser religioso, sem se preocupar apenas com os programas da igreja, e a gente brigar por determinadas coisas, querer que essas coisas prevaleçam na vida diária da igreja como sendo mais importantes. Então, respondendo à pergunta, como posso saber se estou me tornando religioso e me afastando de uma verdadeira religiosidade? É se você está dando mais atenção aos preceitos da sua igreja do que a sua espiritualidade, do que aquilo que você tem aprendido à luz das Escrituras Sagradas. Por isso você precisa ler as Escrituras para saber se aquilo que estão lhe ensinando corresponde àquilo que as Escrituras Sagradas lhe ensinam. Então é importante você aprender das Escrituras, aprender de Jesus. Lembre daquilo que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O cristianismo, ele não traz peso para a alma. Então, quando você se sentir pesado na igreja, alguma coisa está errada. Quando você se sentir que está carregando um peso muito grande por determinada cobrança, por determinada coisa que você acha que tem que fazer, tem alguma coisa errada. Você está se afastando da espiritualidade.
Deus nos mostra, através das Escrituras, que o fardo de Jesus para nós é leve. Então a gente tem que trocar o nosso com o dele. E quando você faz isso, você vai observando os caminhos, os passos de Jesus. Pastor, como é que eu faço isso? Você faz isso através das Escrituras e você faz isso através da observação das circunstâncias. Tá? Então, fique atento a isso, não se afaste da sua espiritualidade. A outra pergunta que tem a ver com esse tema: posso ser espiritual mesmo sendo religioso? Posso ser espiritual mesmo sendo religioso? Sim, foi o que eu acabei de dizer. Um não se afasta do outro, né? Todos nós precisamos entender que a religião é aquela busca do divino, e a igreja promove isso. É a busca de Deus, é o ensino de Deus. É como você vai compreender os aspectos relativos à maneira como Deus se apresenta. Por exemplo, a gente poderia tratar aqui de como Deus se apresentava no Antigo Testamento, como Deus se apresentou no Novo Testamento e como se apresenta agora. No Antigo Testamento ele se apresentava como Deus, o Deus que era ativo, o Deus que mandava seus profetas cobrarem, o Deus que mandava seus profetas agirem com rigor, com severidade. Muitas vezes Deus agia de forma forte, direta. E o Antigo Testamento, o Novo Testamento, agora vem Jesus, a graça se manifesta através de Jesus. Ele veio para salvar o mundo e agora Jesus se manifesta, esse Deus, ele vem em forma carnal e agora ele se manifesta de maneira diferente. Agora ele vai dizer o seguinte: tudo que vocês aprenderam agora, eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amo. Então tudo aquilo que você tinha como mandamento, Jesus acrescentou mais um. Então, se você tinha 10 mandamentos, eu vou te dar um que vai fazer com que você faça todos aqueles outros. Né? Porque os 10 mandamentos, por exemplo, que mais tarde foram transformados em 366 outros mandamentos pelos religiosos da época, eles diziam 2 aspectos: os 4 primeiros relacionados a Deus e os outros relacionados ao próximo. Jesus vai dizer o seguinte: eu vou dar um novo mandamento. Você me ama do jeito que eu te amo, esse é o novo mandamento que você tem. Por que Jesus falou isso? Porque ele queria que você prestasse atenção nele. Olha, eu amo qualquer pessoa, eu lido com qualquer pessoa, então eu vivo aquilo que é a minha ligação com Deus, religião, e a minha vida com ele, espiritualidade, de maneira centralizada. Eu não me afasto nem de um nem de outro, como os fariseus, que Jesus os chama de sepulcros caiados. Por que Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados? Porque eles olham mais para o que está escrito na letra e querem que todo mundo cumpra, e aquilo que está escrito quando o espírito da lei foi deixado de lado. Então Jesus vai dizer que é necessário sim você ter uma vida religiosa, você frequentar uma igreja, você aprender de Jesus, você ter ensinos sadios, você ter ensinos corretos que você busca nas Escrituras e você também viver esses ensinos. Isso é espiritualidade. Ok? Outra pergunta. Nós temos aqui algumas perguntas estão surgindo aqui, e eu vou tentar responder logo depois essas que eu tenho aqui já escritas. A pergunta que eu tenho aqui tem a ver com a aula de maturidade e santidade. Pergunta o seguinte: algumas perguntas eu não estou dando o nome de quem pergunta, porque pediram para não colocar o nome, e outras disseram que não precisava. Essa pergunta foi da Helena, que é professora do nosso seminário. Ela disse o seguinte, que faz parte da Primeira Igreja Batista de Guadalupe: ser um cristão maduro é sair da zona de conforto. Isto exige esforço. É verdade. Quem pensa que ser cristão e amadurecer na vida cristã é sentar na cadeira, ficar quieto, isolar-se do mundo ou simplesmente ficar observando os outros, está equivocado. Você tem que ter o seu esforço próprio. Você está perfeita. E ela faz a pergunta: muitos cristãos, porém, continuam desejando somente o leite espiritual. Como o líder pode encarar o desafio de mudar essa situação sem desanimar?
Eu creio que essa resposta para mim é muito simples. É sendo exemplo. Eu não vejo outro. O líder, por exemplo, se eu lidero uma determinada organização, um determinado ministério, se eu lidero uma igreja, se eu lidero um grupo, eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que ser exemplo, eu tenho que amadurecer. Eu não posso viver brigando com os meus liderados, eu não posso viver cobrando dos liderados aquilo que eu mesmo não faço. Então, se eu der o bom exemplo, esses meus líderes, eles vão aprender me observando. Então, você que é líder de uma organização, de um ministério, você precisa dar exemplo. E quais são os principais exemplos? Eu acho que os exemplos principais estão nas atitudes. É na maneira como você lida com as pessoas e principalmente com os seus liderados. Quando você não está com os seus liderados e está com outras pessoas, pode ser que um liderado seu te observe. E se você não agir de acordo com aquilo que você cobra deles, eles vão achar que você não tem condições de liderá-los. E eles então não têm por que seguir um preceito bíblico se o próprio líder dele não lhe dá o exemplo. Cobra, fala, ensina, mas vive como um religioso. Ou seja, não vive aquilo que prega, não vive aquilo que ensina. Então, a melhor maneira do líder encarar o desafio de mudar a situação daqueles que estão acostumados apenas com leite espiritual é sendo exemplo. Ele sempre vai ter que dar o exemplo e sempre vai viver cobrando. Ele sempre vai viver cobrando, mas é cobrando como Jesus fazia com seus discípulos. Quando Jesus chamou os 12, que são chamados de apóstolos, haviam muitos discípulos, mas somente 12 foram chamados para estar com ele, andar com ele, viverem com ele, irem com ele para todo lugar. Então você que é líder, você tem que chamar os seus liderados para junto de você e dizer o seguinte: olha, venham comigo, eu quero ensinar vocês, eu quero mostrar para vocês como que é a vida espiritual, como você pode viver uma vida espiritual melhor encarando os desafios da vida. E assim, com certeza, você vai encontrar uma maneira sadia, saudável, sem ter que ficar estressado, sem ter que viver mal-humorado porque está liderando uma organização. Uma das maiores dificuldades que a gente encontra nas igrejas, de um modo geral, quando chega no final do ano, o líder que estava em uma determinada organização, ele diz assim, aliás, não chega nem ao final do ano, no meio do ano ele já desistiu de tudo, porque ele acha que todo mundo tem que fazer o que ele manda, ele acha que todo mundo tem que seguir o que ele manda, ele esquece que ele precisa primeiro ensinar, e ensinar demanda tempo, demanda exemplo, demanda calma, paciência. Às vezes, um bom líder em um determinado ministério, ele só vai aparecer, só vai se destacar depois de 1, 2, 3 anos, quando ele então já conseguiu mostrar a sua liderança, quando ele já conseguiu mostrar àqueles que estão ao lado dele aquilo que ele pensa, a sua visão, o seu planejamento, a sua organização, como ele lida com a estratégia de vida, na sua religiosidade, na sua espiritualidade. Então, eles vão observando e vão aprendendo. Então, você precisa ser paciente. Eliana, eu acho que esse é o melhor caminho. Ser o exemplo, ter paciência com os liderados, porque nem todos vão aprender da mesma maneira que alguns. Alguns vão aprender mais rápido, outros vão aprender mais lentamente. Você tem que ter o cuidado de não dar mais atenção para quem aprende mais rápido e esquecer daqueles que não aprenderam ainda. Você tem que ter o cuidado de observar toda a sua equipe, todo o seu ministério, e para aqueles que são pastor, ter o cuidado de observar a igreja como um todo. Isso é por isso que nós, que somos pastores, falamos que pastorear nos dias atuais é um dos maiores desafios, porque hoje, diferente de 10, 20 anos atrás, você tem informação muito fácil. Então, se você faz alguma coisa errada, equivocada,
o irmão, o seu liderado, vai lá para a internet, ele vai buscar em outros caminhos e ele vai ter uma série de pensamentos, uma série de interpretações diferentes daquele que você está dando. Então o pastor, de um modo geral, ele tem que se dedicar mais, ele tem que ser mais envolvido com as escrituras, buscar mais conhecimento para ensinar e ser um exemplo de vida, enfrentando com toda a sabedoria, com toda a calma e paciente os desafios da liderança. É um tema que eu adoro, que eu amo, mas eu também percebo que há muita gente que é descontrolada, se aborrece à toa, fala o que não deve, agride as pessoas, agride seus liderados, fica machucado, se sente machucado. Eu acho que não é por aí. A gente tem que ter paciência para lidar com essas determinadas perdas. Bom, a outra pergunta também sobre maturidade e espiritualidade, uma das aulas que nós tivemos. Como devemos agir? Essa pergunta é uma pergunta interessante porque a gente chegou a falar na aula sobre esse aspecto. Como devemos agir quando um irmão da igreja vem nos acusar de algo que ficou sabendo por outro irmão? Isso é muito comum, não é verdade? É muito comum nas igrejas, a gente vê essas coisas. Eu que já fui pastor de igreja, é o que mais eu ouvia. E eu me lembro que eu costumava fazer o seguinte: quando alguém chegava no meu gabinete para falar o seguinte, um irmão fulano me disse isso, assim, 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 assim. Eu falei assim, o irmão fulano te disse isso, então fica aqui, senta aqui, que eu vou chamar o fulano aqui. Aí, não, pastor, não precisa. Não, precisa sim, porque você citou o nome dele. Então, se ele falou isso de você, eu vou chamar ele aqui na sua presença. Vamos confirmar isso. E eu mandava chamar o fulano. Aí o irmão chegava aqui do lado e dizia assim, a irmã aqui está dizendo que você falou isso, isso e isso dela. E o olho de cada um ficava desse tamanho. Aí o irmão falou assim, não é bem isso, pastor. Eu ouvi falar de alguém e por isso eu falei isso. Eu falei assim, ouviu falar de quem? Ah, pastor, eu não me lembro. Eu falei assim, não, então, meu irmão, por favor, não faça mais isso. Se você não pode abençoar a vida do seu irmão, se isso não vai fazer bem para o seu irmão, se isso não vai fazer edificar o reino de Deus e a sua igreja, então cale-se, fique calado, fique com você e não fale. É isso que o irmão tem que fazer. Então a pergunta diz o seguinte: como devemos agir quando o irmão da igreja vem nos acusar de algo que ficou sabendo por outro irmão? Isso é certo? Claro que não é certo, né? Acabei de dizer. Como fazer então, como devo agir? Bom, você deve agir dessa maneira. Procure o seu pastor e diga para o seu pastor o seguinte: pastor, chame fulano de tal aqui porque ele está falando isso de mim. Tenha a ousadia de enfrentar e ser pronto para o conflito. Conflito é bom, não é ruim. Porque quando a gente deixa as coisas soltas, elas começam a crescer de uma forma acelerada, tão acelerada, ela vira uma bola de neve tão grande, que chega lá na frente e você não tem como segurar. É aquela velha história, né? Quando alguém começa a falar alguma coisa de alguém que não é verdade, diz o sábio que é como um travesseiro com plumas que foi dado a um jovem que foi reclamar com ele porque ele estava falando de alguém na igreja. Então ele disse para o jovem subir na montanha, abrir aquele travesseiro e jogar as penas, as plumas para o ar, para o vento. E o vento foi embora. E ele voltou querendo saber o que o sábio queria dizer com aquilo. O sábio então disse para ele: agora volte e recolha todas as plumas e penas que você jogou ao vento e recolha e guarde de novo naquele travesseiro e volte aqui. E aquele jovem disse: eu não tenho como fazer isso, o vento levou, eu não sei para onde levou. Pois é, assim é aquilo que você fala sem você ter certeza, aquilo que você não deve falar. Então evite falar aquilo que você não tem convicção, que não tem certeza, aquilo que você não sabe lidar. E antes de qualquer coisa, procure o seu irmão, procure conversar com ele para saber se é verdade. Se não for verdade, peça perdão por ter pensado equivocadamente. E você que ouve isso, diz o seguinte: olha, eu preciso que você vá no pastor comigo, porque você está pensando uma coisa
que você ouviu falar de outro. De quem você ouviu? Nós temos que ir lá no pastor, nós temos que ir na nossa liderança, porque é isso que diz as Escrituras Sagradas. Se alguém falar alguma coisa, chame teu irmão, converse com ele. Se ele persistir no erro, leve outra pessoa. Se ainda assim ele continuar no erro, leve aos oficiais da igreja. É isso que diz as Escrituras, e a gente tem que aprender a viver assim, fazer isso. Porque se a gente não faz isso, as coisas continuam acontecendo e viram um problema que poderia ser resolvido tão rapidamente, tão simples de maneira a ser resolvido. Botam-se um de frente do outro. E todas as vezes que eu fiz isso como pastor, irmãos, raras foram as vezes que eu não vi os irmãos se abraçando, chorando, orando um com o outro e voltando tudo à normalidade, porque o diabo não prevaleceu naquele momento, o Espírito do Senhor agiu, ele combateu a mentira, combateu a inveja, combateu a maledicência e a gente venceu. É isso que a gente precisa fazer. Então, minha irmã, meu irmão, você que colocou essa pergunta, procure fazer isso e não desista da sua vida de maturidade, de você crescer. Isso tem a ver com maturidade. Se a pessoa consegue viver espalhando notícia que não ouviu falar de outro, é falta de maturidade. A gente falou sobre isso, né? Uma verdadeira espiritualidade não sai divulgando o que você não tem certeza. Aliás, mesmo que você tenha certeza, você não vai sair espalhando para todo lado. Você tem que ter cuidado com aquilo que você vai falar de alguém que você não tem certeza se seja verdade ou não. Então procure fazer o que a Bíblia diz. É por isso que a gente tem que ler as Escrituras. Fazendo o que a Bíblia diz, vai ser simples, não tem problema nenhum. Essa pergunta agora, algumas outras perguntas que surgiram. Vamos lá. Na aula passada, eu recomendei a leitura dos livros dos Colossenses, né, que eu acho que era interessante porque tinha a ver com aquela aula que nós estávamos estudando. E um irmão chegou e colocou o seguinte, também foi a irmã Helena que perguntou, Paulo orava pela igreja de Colossos. Eles não creram em Cristo? E por que não creram? Se creram, por que Paulo reafirma sobre a excelência de Cristo? Faltava conhecimento àqueles irmãos? Essa é uma pergunta de teólogo, né? De quem gosta de estudar as Escrituras e principalmente quem gosta de estudar aquilo que tem a ver com as Escrituras Sagradas, o que está nas entrelinhas. Então vamos entender um pouquinho o que diz a carta de Paulo aos Colossos. A carta de Paulo aos Colossenses ela pode ser dividida em duas questões, em dois momentos. E no capítulo 1 e o capítulo 2, ele diz a respeito ao que tem a ver com a nossa realidade aprendida internamente, aquilo que a gente viveu a partir do conhecimento de Jesus. Paulo vai falar desse conhecimento de Jesus Cristo, dessa excelência de Jesus. Paulo vai falar que recebe de Epáfras, que foi quem foi à igreja de Colossos levar a sua carta, recebe boas colocações sobre aqueles irmãos, que aqueles irmãos estavam caminhando, mas por outro lado, tinham outras pessoas que estavam ensinando alguns conceitos, algumas doutrinas que não eram necessárias mais. Por exemplo, Paulo vai dizer que aqueles irmãos estavam ensinando sobre atentar para as luas novas, para os sábados, cumprir os sábados. E Paulo diz para ter cuidado com esses ensinos que não tem nada a ver com a excelência de Cristo. Por isso, Paulo orava pelos colossenses para que eles pudessem manter a sua objetividade, o seu conhecimento centralizado em Jesus e não nesses ensinos que só traziam peso às pessoas. Então, se você come, você vai comer isso, se você não vai comer, se você vai beber, se não vai beber. Então, esse peso que estavam trazendo para a igreja de Colosso, Paulo então vai orar para que eles tenham conhecimento. Eles tinham conhecimento, mas contra esses novos conceitos, Paulo vai alertar o que significa ter Jesus.
Então ele vai falar da supremacia de Jesus, a excelência de Cristo, né? Essa carta de Paulo, grande parte é dirigida contra esses especuladores da igreja que cobram muito de você, que cobram muito, que estavam cobrando muito das pessoas, né? Faça isso, faça isso, faça isso, sempre cobrando. O evangelho é boas novas, então a gente só precisa apresentar boas novas para as pessoas. As escrituras sagradas estão cheias de boas novas, cheias de novidade de vida. A gente não tem que cobrar as pessoas aquilo que não precisa ser mais cobrado. Então, isso estava acontecendo na igreja de Colossos. Então, Paulo está alertando aos colossenses: olha, eu vou lembrar vocês o que vocês são agora, o que vocês têm. Então, ele lembra e continua orando por eles por isso. A segunda parte, que é o capítulo 3 e 4, diz respeito à prática de vida daquilo que você e eu aprendemos. Então, quando eu e você aprendemos a lidar com a vida espiritual, com a vida de Cristo em nós, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo o seguinte: olha, a vida que eu vivo agora, diária, na carne, né? Eu não vivo mais para mim, eu vivo por Cristo, porque é Ele quem vive em mim. Então ele faz de tudo para que aquele que vive nele passe a também demonstrar em seus atos diários essa nova vida, essa nova realidade de vida. É isso que o apóstolo Paulo está falando para os colossenses no capítulo 3 e no capítulo 4 dessa carta que eu considero tão bonita, tão maravilhosa, de ensinos tão maravilhosos. Porque quando no capítulo 4, no verso 2, ele diz o seguinte: ó, dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Então, olha, dediquem-se à oração, para que vocês lembrem de tudo aquilo e enfrentem tudo isso para vocês colocarem essa vida em prática. Vocês têm que passar a manter os pensamentos nas coisas no alto. Vocês são ensinos práticos do apóstolo Paulo. Você agora vai ter que fazer morrer essa natureza terrena que eu e você temos. Você vai ter que abandonar, olha só o que ele diz no capítulo 3. Por exemplo, ele diz que nós temos que abandonar a imoralidade, a impureza, a ilascívia, a paixão desenfreada, os desejos maus, a ganância, que é a idolatria. Ele vai dizer que por causa dessas coisas, as pessoas vivem na desobediência, vivem longe do evangelho. Então, você que conheceu Jesus, tudo que está lá no capítulo 1 e 2, vocês que conheceram tudo aquilo, diz o apóstolo Paulo, agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, se despijam do velho homem e se revistam do novo. Pronto, é uma vida prática. Você passa a viver aquilo que aprende na prática, não adianta ser só na cabeça, não é verdade? Vou dar um exemplo prático. Você está em casa, sua mulher ou seu esposo falam alto com você. O que é que você vai fazer? Você vai falar mais alto ainda? A gente tem que aprender a se controlar. Tem momentos que a gente solta, não é verdade? A gente não é, como diz o outro, meu pai dizia, que a gente não tem sangue de barata. A gente às vezes fala num rompante e depois a gente logo volta atrás e abaixa a cabeça. Tem momentos que você tem que abaixar a cabeça, ficar calado e esperar o momento certo de falar. Você tem que aprender a ter domínio próprio, você aprender a se controlar. Porque quando você responde como as escrituras dizem, o que as escrituras dizem? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Quanto mais agressivo você for, mais agressividade você vai receber. Então, mais duelando você vai viver. Então, não é isso que a gente quer. Por isso, Helena, a carta de Paulo aos Colossenses é uma carta que o apóstolo Paulo ensina como viver a vida, mostra o que nós somos, o que recebemos, e ele diz que nós precisamos aprender a viver essa vida que recebemos
na prática, no dia a dia. Então, é assim que a gente deve procurar viver. Eu espero ter respondido a sua pergunta. A outra pergunta agora são as perguntas que eu recebi que são fora dos temas. Que diz o seguinte, quando sentimos o perdão de Deus? Quando sentimos o perdão de Deus, quando fazemos algo que desagrada a Deus? Como podemos sentir esse perdão? Bom, essa é uma pergunta desafiadora. Primeiro porque eu acho que sentimento é algo que a gente precisa entender que na vida espiritual nem sempre a gente vai ter. Ninguém acorda, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, eu não acordo olhando o dia de hoje, por exemplo, bonito, e dizendo assim, eu tinha feito, alguém fez alguma coisa comigo, então hoje eu acordei com uma vontade tão grande, um sentimento tão grande de perdoar fulano. Ninguém acorda isso, né? Alguém que te fez mal. Perdão é uma coisa que você dá por alguma coisa que você recebeu de ruim. Então você recebeu uma coisa que te machucou, que te ofendeu, que te deixou mal, abatido, entristecido. Isso te desagradou, te deixou magoado. Você traz aquela mágoa no coração. Então você que precisa se libertar. Você não vai sentir vontade de perdoar quando você só está sentindo mágoa, não é verdade? Só está sentindo ira, só está sentindo desejo de vingança. Então, você tem que decidir perdoar. Então, a Bíblia é um livro onde ela muitas vezes foge dos sentimentos. O perdão não é um sentimento. Da mesma maneira, a Bíblia vai nos ensinar, se você não é capaz de perdoar alguém que te fez mal, Deus não vai poder te perdoar, você não vai conseguir se sentir perdoado. Então, se você tem alguma coisa com seu irmão, vai lá e perdoa teu irmão. Porque da mesma maneira, quando você for pedir perdão a Deus, Ele vai te perdoar e você vai saber que foi perdoado. Porque você tem a condição de perdoar, liberar perdão. Quando você se sente dificuldade de perdoar as pessoas, dificilmente você vai conseguir entender o perdão de Deus. Porque você vai imaginar sempre que aquilo que você fez contra Deus não tem perdão. Que você vive com aquele peso. E a gente está falando mais de culpa do que de sentimento de perdão. Quando você carrega a culpa é um sentimento que traz dor, é um sentimento danoso. Aquilo provoca mal-estar e você vive com aquele sentimento de culpa. Você, na vida espiritual, você só se livra da culpa quando você tem a convicção de que Deus, Ele é aquele que perdoa todos os males, desde que você se arrependa, desde que você confesse seus pecados. Deus quer ouvir de você o seu pecado. Então você tem que aprender a falar com Deus e falar, liberar com a tua boca aquilo que você fez, falar com Deus. Ele vai ver o teu coração, vai ouvir aquilo que você está falando e vai saber se aquilo que você fala tem a ver com o que está lá dentro do seu coração. Foi isso que Jesus ensinou seus discípulos quando ensinou eles a orar. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e em secreto, aquilo que está lá em secreto, seu Pai, Deus, vai ver aquilo que está no seu coração. Não vai ouvir, Ele vai ver. Então você, quando entrar no seu quarto, Deus já está lá, já sabe que está lá no seu coração. Então você precisa falar agora. Fala para Deus. Não adianta você falar uma coisa quando seu coração está com outra coisa. Então, desabafa para Deus. Fala, porque falar é algo que faz bem. Então, fala com Deus. Fale com Deus. Desabafe. Não é só ficar no pensamento. Às vezes você precisa colocar para fora. Fala. Podem te chamar de maluco. Deixa de chamar de maluco, não é verdade? Mas é melhor que você fale com Deus e você perceba que Deus, Ele está te perdoando, porque é isso que diz as Escrituras. Quando você confessa, quando você se arrepende, quando você procura não fazer mais aquilo, Deus perdoa os seus pecados. Pastor, e se por acaso eu fizer de novo aquilo? Você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender e falar,
falar com Deus, precisa se arrepender diante daquela pessoa a quem você agrediu, a quem você fez mal, quem você machucou. Você precisa aprender a pedir perdão, da mesma maneira como você aprende a perdoar. Então, isso é um processo, é um exercício diário, é um exercício da sua vida cristã que você vai aprendendo, você vai amadurecendo e você vai enriquecendo a sua vida dessa maneira. Você vai aprendendo a perdoar. Quando você perdoa as pessoas, não significa dizer que você vai passar a conviver com elas outra vez, diariamente, como você convivia. É outro processo, você vai aprender a conviver com elas novamente, lentamente, é outra conversa, isso questão tem a ver com o teu amadurecimento, porque você vai aprender a lidar com essas pessoas novamente, você vai levar confiança para adquirir confiança. Tudo isso é necessário da mesma maneira que é com o nosso Deus. Da mesma maneira, a irmã pergunta: como podemos sentir o amor de Deus no nosso coração? Mais uma vez, é aquilo que eu digo. Eu aprendi uma vez, que eu acho, de vez em quando, eu acho que é a melhor maneira de a gente viver isso. É quando você imagina no seu coração o seguinte: feche seus olhos. Isso é um exercício que eu aprendi lá atrás, na minha juventude. Para você saber o que significa realmente saber se Deus te ama, como você saber se Deus te ama, esse é um bom exercício. Imagine você sentado onde você estiver sentado, diante de uma mesa, por exemplo, você coloca seus olhos, fecha seus olhos e chame aquelas pessoas que você mais ama, aquelas pessoas que são importantes na sua vida. Ali você imagina aquelas pessoas e você pergunta a elas, nesse momento, se elas realmente você as ama, se ela ama você. Você vai ouvir elas dizendo que te ama, porque você sabe quem são essas pessoas. Você conhece essas pessoas, porque você sabe que elas te amam, elas demonstram isso no dia a dia. Agora faça isso com Deus. Você, com seus olhos fechados, chame Deus para uma conversa, imagine Deus sentando na sua frente e você perguntando para Ele: Deus, você me ama? E espere a resposta de Deus. Eu te garanto que você vai ouvir a resposta de Deus: sim, eu te amo. Você vai perceber algo dentro de você que foge a um sentimento comum. Você vai começar a perceber o dia a dia da sua vida. Quantos foram os atos e demonstrações de amor de Deus para você? Quantas vezes Deus demonstrou a sua bondade, a sua misericórdia, tudo isso para a sua vida. E você vai perceber como Deus foi bom para você. E você então vai perceber o seu amor, o amor de Deus por você. Então esse é um caminho que você pode perceber. Agora, sentimento, esse sentimento é só você que pode ter. Essa absorção do divino que vem sobre você, do eterno que inunda teu coração, que faz você viver uma vida espiritual sadia, onde você não critica, não julga o outro, onde você ama o próximo, você vive uma vida que realmente agrada a Deus. E isso demonstra que você está sendo observado por Deus, e Deus vai demonstrando isso no dia a dia, na sua vida prática. Esse é um bom caminho para você perceber o amor de Deus. Deixa eu ver algumas perguntas que surgiram aqui. Se tem algumas perguntas que... Por exemplo, deixa eu ver aqui atrás, deixa eu ver, tem algumas perguntas que ficaram aqui. Tem um aqui. Se o céu é para ser um lugar livre de tristeza, dor e sofrimento, então como você pode ser feliz no céu sabendo que a grande maioria da humanidade
está dolorosamente queimando por toda a eternidade, especialmente quando alguns deles podem ser seus entes queridos. Essa pergunta foi o Marcelo que fez. Marcelo, no céu a gente não vai ter tristeza, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter nada disso. Graças a Deus por isso, né? Agora, eu acho, é um pensamento meu. Vejam bem, irmãos, esse é um pensamento meu. Que nós teremos o nosso último momento de tristeza, de dor, de sofrimento, quando nós formos arrebatados para o encontro com o nosso Senhor Jesus nos céus. Nesse momento, nós estaremos sendo transformados, diz a Bíblia. E aquilo que era corruptível se revestirá da incorruptibilidade. É o que diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios. Então, nesse momento de transformação, nós vamos perceber aqueles entes queridos que ficaram para trás e que não estão indo conosco. Nós vamos perceber aquelas pessoas que nós amávamos, que nós amamos e que deixaram de ouvir o apelo generoso, bondoso e misericordioso de Jesus para entregarem suas vidas a Ele. E nós vamos ter esse momento de tristeza, mas esse vai ser um momento único. Eu acho que vai ser o único e talvez seja o momento onde surja as nossas últimas lágrimas, onde as nossas últimas lágrimas caiam dos nossos olhos. A gente saber que algumas pessoas não estão indo para o céu conosco, ou imaginando que seja o céu um lugar, porque tanto é um lugar como um estado, não é verdade? Então, mas quando chegar lá, na presença de Jesus, isso tudo vai sumir. Não vai existir mais nem choro, nem tristeza, nem nada. É por isso que eu citei aqui semana passada aquilo que eu ouvi de um pastor interessante, que os banguelas não poderão entrar no inferno, né? Porque no inferno banguela não entra, porque o inferno é lugar de choro e ranger de dentes. Banguela não tem dente, então não vai para o inferno. Mas não é bem assim, não é verdade? A gente vai ser colocado diante de um tribunal e o Senhor Jesus vai saber quem são aqueles que têm o sangue dele aspergido no seu coração e aqueles que não têm. Aqueles que têm subirão com ele, os que não têm não subirão. O crente precisa ir na igreja por quê? Boa pergunta. Vamos lá, síndrome de Tostini. Não sei se vocês lembram a síndrome de Tostini. Vende mais porque é mais fresquinho ou é mais fresquinho porque vende mais? Você vai à igreja porque é crente ou porque você é crente e vai à igreja? São perguntas que você não pode responder satisfatoriamente. Mas o crente, ele deve procurar uma igreja, ele deve estar em uma igreja. Por quê? Porque a igreja é lugar de comunidade dos salvos. Igreja é uma comunidade onde aqueles que saíram de um determinado lugar e foram trazidos para um novo contexto, uma nova realidade. Você vivia uma velha vida, uma outra vida, uma vida diferente, e agora você vai aprender a viver uma outra experiência de vida. Nessa outra experiência de vida, você vai aprender novos valores, novos princípios de vida. E, a partir daí, passar a viver uma nova realidade. Aonde você vai aprender isso? Na igreja, porque na igreja é onde você vai dar os primeiros passos da sua fé. É na igreja que você vai aprender como ler as Escrituras. É na igreja que você vai aprender a entender as Escrituras Sagradas. É na igreja que você vai aprender com aquelas pessoas que já adquiriram um nível um pouquinho mais avançado que o seu, como você entender certos aspectos da vida que você não entende.
Por exemplo, aquilo que eu citei há pouco, a relação com o próximo, a maneira como lidar, a maneira como ser exemplo, a maneira como você lida com as pessoas à sua volta, a maneira como você é misericordioso, a maneira como você é bondoso, a maneira como você tem domínio próprio, a maneira como você demonstra amor. Isso você aprende a partir do momento que você está numa igreja. Então você decide, e decisão, a gente falou numa das nossas aulas, decisão, a palavra é cingir, é cindir, é você abrir mão de, decisão, cisão de alguma coisa para estar ao lado de outra coisa. Então você abre mão de uma coisa e passa a viver essa outra realidade. Você abre mão de uma vida, por exemplo, na aula, quando eu falei sobre isso, eu dizia, quando você casou, você, diante de um sacerdote, diante de um padre, diante de um juiz, seja de quem for, você fez um juramento, você fez uma promessa. Você diz assim, eu decidi estar ao lado de pessoa fulano de tal. Então, eu decidi estar ao lado dessa pessoa, eu estava aqui nessa vida, eu vivi uma vida solteiro, sozinho, agora não, agora eu vou viver ao lado de outra pessoa. Então, você abandonou aquela vida e passou a viver ao lado dessa pessoa. E a partir de agora, você deve responsabilidades com essa pessoa. Você passa a ter responsabilidade de vida com essa pessoa. E não mais aquela vida que você tinha, que você fazia o que queria. Você tem que viver uma vida que tem a ver com essa outra pessoa. A vida com Cristo é a mesma coisa. Quando você decide a sua vida por Cristo, você decidiu não pensar mais como você pensava sozinho, mas agora você decide pensar como Cristo acha que você deve pensar e como você deve agir. Aonde você vai aprender isso? Nas Escrituras, evidentemente. Mas como vão te ensinar? É na igreja, que é a comunidade das pessoas que aprenderam e estão aprendendo a viver desse modo. Então, nós precisamos de igreja, sim, por esse motivo. Então, está respondida a sua pergunta. Relações com o mesmo sexo é permitida? Não, né? Se fosse assim, Deus criaria... Eu não vou nem dizer quem fez essa pergunta, porque eu acho que todo mundo já sabe aí da igreja quem fez essa pergunta, né? É uma pergunta que eu não precisaria nem responder, mas eu não sei por que você, Marcelo Gradinho, fez a pergunta. Oh, desculpa, disse o nome de quem perguntou. Relações com o mesmo sexo é permitida? Não. Ora, se fosse permitida, Deus não criaria uma mulher para Adão, criaria outro Adão. Adão, você está sozinho, eu vou criar outro Adão para você. Mas não, ele criou foi Eva, então sexo é com sexo oposto. Então, eu acho que respondi sua pergunta, né, Marcelo? Espero ter respondido. Pode tomar cerveja ou vinho? Aliás, toda bebida alcoólica está proibida? Ó, essa é outra pergunta provocante, né? Pode tomar cerveja? Pode. Pode tomar vinho? Pode. Toda bebida alcoólica é proibida? Proibição não existe na cabeça de quem quer dirigir uma igreja. Uma igreja sadia, ela ensina como você deve viver. Ela não proíbe. Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás era proibido mulher entrar na igreja de calça comprida, né? As mulheres não entravam na igreja de calça comprida. Aliás, as mulheres não poderiam nem cortar o cabelo. Não sei se vocês lembram disso, né? Que as mulheres não poderiam cortar o cabelo, porque era proibido. E hoje em dia a mulher corta cabelo, mulher usa calça comprida. Por exemplo, na época das Escrituras Sagradas, no tempo de Paulo, Paulo diz que a mulher não pode falar na igreja. Hoje a mulher fala, como é que pode? Tem mulher até que prega, tem mulher até que é pastora. Então, você não pode proibir, porque a proibição é cultural. Você proíbe hoje, amanhã você está eximindo. Agora você tem que, eu acho que a melhor maneira é você ensinar as pessoas a usarem de sabedoria aquilo que está nas Escrituras. Você pode fazer o que você quiser, meu irmão.
Você pode fazer o que você quiser, o que der na sua cabeça. Agora, o que você fizer, aquilo que você fizer, vai refletir a sua maturidade, vai refletir a sua espiritualidade, vai refletir quem de fato você valoriza mais que está dentro de você. Se é a pessoa que você resolveu abraçar, que resolveu amar ou não. Tem gente que se empanturra de Coca-Cola. É positivo isso? Vai viver, vai pegar uma diabetes. E isso faz bem? A Bíblia diz que você tem que cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Então também está errado. O cara vive comendo pudim todo dia, está errado. Quer dizer, não bebe cerveja, não toma vinho, mas come porque crente é assim. Você já viu aquela história? Convida crente para uma festa, oh meu Deus do céu, a pessoa já bota a mão na cabeça, porque crente não bebe, mas come que só não sei o quê. É incrível, porque essa mentalidade está na cabeça das pessoas, porque imagina que porque é proibido isso, né? Vou dar um exemplo que é de Moody, né? Dawid Moody, foi um dos grandes avivalistas do século passado. Ele dizia o seguinte, século XVIII, aliás, ele dizia o seguinte, quando na sua autobiografia, que eu recomendo que quem tiver a oportunidade de acesso leia, eu tinha esse livro, a Autobiografia de Dawid Moody, ele conta uma história muito interessante, que em um determinado momento, na saída da igreja, depois de uma conferência, que ele estava falando daquilo que você deveria fazer e aquilo que você não deveria, daquilo que você deveria evitar fazer. E ele tinha pregado sobre aquele texto do apóstolo Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ele estava pregando sobre esse sermão e na saída do culto ele estava se despedindo das pessoas e uma senhora chegou para ele e disse o seguinte, pastor, deve ser muito ruim essa vida de pastor, não é verdade? Deve ser muito triste essa sua vida como pastor. E o Moody ficou assustado com aquela pergunta e disse, por que a senhora diz isso? Porque o senhor não pode beber, o senhor não pode fumar, o senhor não pode dançar. Naquela época, beber, fumar e dançar eram os piores pecados, né? Era a coisa pior que existia naquela época. Então, quando o Moody ouviu aquilo, ele olhou para aquela mulher com muito carinho e disse para ela, minha senhora, a diferença não está no que eu posso ou não posso, está no que eu quero ou que eu não quero fazer. Então, não é que eu não possa beber, não é que eu não possa fumar, não é que eu não possa dançar. É que eu não quero fumar, é que eu não quero beber, é que eu não quero dançar. Naquela época eram esses pecados terríveis. Transfira isso para o dia de hoje e você pode então responder a mesma pergunta. Deixa eu ver se temos mais perguntas aqui. Marcelo de novo. Por que os cristãos compartilham a mesma taxa de estatística de divórcio com todos os outros? O que Deus fez? O homem não separa? Como poderia casamentos cristãos falharem se eles são santificados por Deus? Bom, essa pergunta aqui é simples de responder. As pessoas se separam, se divorciam porque elas são livres para fazer o que quiserem. Elas decidem. Né? Ela decide o que quer. Eu acabei de falar, a decisão é decidir abandonar uma coisa por outra. Agora, quando você diz o seguinte, o que Deus fez o homem não separa, resta saber se o meu casamento foi feito por Deus. Porque muitos casamentos, eu, por exemplo, tive a tristeza no coração de celebrar alguns casamentos e participar de alguns casamentos que eu tinha plena convicção, certeza absoluta no meu íntimo, no meu coração, que não dariam certo, que logo estariam separados, como realmente aconteceu. Você percebe a natureza das pessoas e você percebe que ali tem alguma coisa equivocada. As pessoas são muito mais... Nós vivemos um mundo hoje, Marcelo, da individualidade,
ao invés de pensar na comunidade, a gente pensa muito mais na individualidade. E essa nossa individualidade acaba trazendo muitos transtornos. A gente pensa muito no nosso próprio umbigo, pensa muito mais naquilo que a gente quer, naquilo que a gente acha que deve ser. Se eu faço uma coisa, eu acho que todo mundo tem que fazer também do mesmo jeito. Se eu acho dessa maneira, todo mundo tem que agir. E às vezes eu vou ensinar isso como se isso fosse uma regra geral. Não é. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: Deus uniu de fato? Porque se Deus uniu, não vai separar. Agora, quando Deus não une, a gente pensa que uma celebração de casamento numa igreja e porque alguém abençoou, tem realmente a bênção de Deus e Deus abençoou de fato? Será que é assim? A gente precisa se fazer essa pergunta. Eu realmente tenho essa dificuldade de perceber que realmente eu só posso responder pelo meu casamento, eu não posso responder pelo dos outros. Infelizmente, a gente tem visto muito isso acontecendo, inclusive na vida de muitos pastores e muitas igrejas. Eu conheço pastores que tiveram seu ministério muito agredido, muito dificultado por conta do divórcio, enquanto outros tiveram seu ministério continuado por causa do divórcio. Às vezes, a incompatibilidade não dá certo. Existem vários motivos que cada casal sabe, a gente não pode responder por cada um deles. Por exemplo, uma mulher que vive sendo maltratada o tempo todo, apanha do marido, vive maltratada, humilhada a vida toda. Ela tem que viver a vida toda com esse homem, porque um dia esteve lá diante do pastor e Deus abençoou, ou se é que Deus abençoou, ou foi o pastor que abençoou aquele casamento e ela tem que viver a vida toda apanhando, sendo humilhada? Porque um dia Deus vai abençoar. Meu irmão, minha irmã, por favor, sai dessa, sai fora, não é verdade? Porque a verdade é que a gente nunca diz isso para a pessoa, mas de uma maneira geral, eu posso aqui falar, ninguém pode viver assim, sendo humilhado, maltratado, apanhando, como se fosse cachorro. Nem no cachorro a gente bate, os cachorros daqui de casa a gente não bate, a gente trata com carinho. Como é que uma pessoa pode querer viver dessa maneira e achar que Deus abençoou esse casamento? E não me convence essa questão. Eu acho que é por isso que essas pessoas, elas estão se afastando, porque na realidade elas nunca, como você perguntou aqui, elas nunca se santificaram diante de Deus. Ambas. Não é verdade? E isso é uma luta. Por isso é que a Bíblia diz que você tem que ter cuidado de quando vou casar com uma pessoa que não é da mesma linha tua. Outra pergunta: que tipo de música deve ser usada para louvar a Deus? Bom, eu acho que toda música deve ser usada para louvar a Deus, né? Hoje a gente tem até o pagode, não é verdade? É o chamado pagode, e que foi transformado em pragode, para Deus. Música é uma coisa. Eu sou muito eclético, eu ouço todo tipo de música. Eu ouço rádio evangélica, eu ouço rádio que não é evangélica, eu gosto de música, eu gosto de todo tipo de música. Eu gosto de samba, de pagode, eu gosto de louvor, eu gosto de todo tipo de música, irmãos. Mas uma coisa eu observo em todas as músicas: as letras que estão sendo colocadas nessa música. Quando eu ouço uma música estrangeira, sabe o que eu faço? Que essa música me agrada, que essa música me traz alguma coisa boa, eu vou lá na internet e vou ver a letra dela, vou observar a letra dela. Se aquela letra não tem nada a ver com o que condiz com a minha vida, com a realidade de vida, não tem por que eu me agradar e continuar ouvindo aquela música. Mas eu posso ouvir qualquer tipo de música. Eu estou falando de uma experiência pessoal. Tem pessoas que, para evitar esse tipo de confusão na sua cabeça, eu não tenho confusão nisso. Elas só ouvem louvor. E tem cada louvor que misericórdia. Como eu disse há pouco, tem louvor que só observa a individualidade. É Deus para mim, é tudo para mim, é Deus para mim, Deus vem para mim. Pelo amor de Deus, isso não é evangelho. O evangelho é para todos. Quando você trata o evangelho só para você,
tem alguma coisa errada na vida cristã, tem alguma coisa errada nessa espiritualidade. O evangelho é boas novas para todas as pessoas. Então você tem que observar. Se você gosta de uma música, observe a letra daquilo que você está cantando. Vou dar um exemplo que é muito interessante. Quem conhece Feliciano Amaral vai lembrar, Feliciano Amaral, ele era um cantor, pastoreou aqui próximo de mim na igreja, a primeira igreja batista de Padre Miguel, e ele era cantor. E tem uma música que ficou muito conhecida por Feliciano Amaral, que foi O Rosto de Cristo. Sempre que vejo a imagem de Cristo, sempre que vejo a face de Cristo, a música que ele entoava, aquela música tão bonita, a letra, uma letra fantástica, não é verdade? Da onde ele tirou aquela música? A letra da música foi de um autor. A letra é uma coisa. A música foi uma música trazida lá dos idos dos anos 40, que eram tocadas na rádio. E aquela música ele adaptou na letra que agora ele estava entoando. E a gente acha fantástico, maravilhoso. Outro exemplo, uma música do cantor cristão que foi escrito por Martim Lutero, Castelo Forte. Castelo forte é nosso Deus. Essa música, a música é uma coisa, a letra é outra coisa. A letra foi escrita por Martim Lutero, quando ele estava lendo e se dedicou à leitura do Salmo 46. E ele escreveu Castelo Forte. Agora ele pega uma música que era uma música entoada nos cabarés. Ele passando pelos cabarés da cidade onde ele estava refugiado no castelo, e dos raros momentos em que ele podia descer do castelo e caminhar pelas ruelas da estrada, da cidade, ele ouviu a música em um cabaré, em um bar, naquela época que era tocada, onde as pessoas bebiam, as pessoas viviam a sua vida comum. Ele pegou aquela música e transferiu para Castelo Forte. E hoje cantamos Castelo Forte. Música é uma coisa, letra da música é outra coisa. Por isso que a gente precisa observar muito as letras das músicas que cantamos hoje nas nossas igrejas. Quando essas músicas prezam muito mais pela individualidade de cada um do que a coletividade, a comunidade dos salvos. Quero responder uma outra pergunta que surgiu aqui, que chegou aqui pela nossa irmã. Então, deixa eu responder essa pergunta aqui que veio, vou tentar responder. A minha pergunta é sobre a apostasia. O que o senhor daria como exemplo? Como seria o nosso posicionamento em relação aos que estão querendo se afastar? Como falar de avivamento em um momento de apostasia? Como ser um verdadeiro cristão? Não é uma pergunta, né? São várias perguntas. Então vamos tentar responder cada uma dessas perguntas. Verdade, o pastor Roberto colocou aqui. O pastor vai precisar de 6 meses para responder todas essas perguntas. Com certeza, pastor, porque eu recebi muitas perguntas aqui. A gente vai fazer um outro momento para responder essas perguntas. E eu vou colocar você, tá, Roberto, nesse bolo. Daqui a pouco eu vou te chamar aqui para você responder algumas. A minha pergunta é sobre a apostasia entre os irmãos. O que o senhor daria como exemplo? Apostasia, simplificando, é você ter conhecido Cristo e você, após ter conhecido, você abrir mão desse conhecimento e passar a viver a sua nova vida, né? A sua outra vida. Você não quer mais saber daquilo. A gente relaciona muito mais a apostasia à frequência de uma igreja. Se você participa de uma igreja, é o que está dizendo aqui, né? Principalmente aqueles que estão no culto, é o que diz a irmã, e que se apostataram dessa igreja, do culto da igreja. Se afastaram e vão para outra igreja. O fato de você ir para outra igreja, eu não vejo problema nenhum. Se você faz parte de uma igreja, você tem que se manter nessa igreja.
porque é ali que você aprende. Se você viver em igreja, toda hora em igreja, você vai encher a sua cabeça de tanta coisa que você vai viver cheio de dúvida, porque como eu falei há pouco, cada religião tem o seu dogma de fé, tem o seu ensino, tem a sua interpretação das Escrituras. E cada uma delas vai ensinar a você de acordo com aquele dogma, com aquela doutrina. Se você recebe o ensino de uma igreja, recebe de outro, todo dia você vai a uma igreja, você pode achar que isso seja bom, mas no final a sua cabeça vai estar cheia de dúvidas, cheia de problemas, porque você não vai saber se identificar com nenhuma delas. Você vai ficar perdido. E é por isso que muitas pessoas acabam se afastando de todas, porque elas querem viver enfurnada dentro de uma igreja e não sabem lidar com essas situações. Então você fica na sua igreja, escolha uma igreja, pode não ser que seja a nossa igreja, mas escolha uma igreja e alicerce a sua fé nessa igreja. Baseie a sua fé nessa doutrina, nesse dogma de fé. Viva de acordo com os ensinos que ali são praticados, porque com certeza eles serão, se você observar as Escrituras, eles uma hora vão te mostrar se eles estão corretos ou não. Agora, quando você percebe que uma pessoa se afasta da fé em Jesus Cristo, por algum motivo, e que talvez seja por esses motivos, você tem que demonstrar toda a sua maturidade espiritual, demonstrar carinho, amor, afeto. Você tem que estar ao lado dessas pessoas sem julgá-las, sem criticá-las, porque isso pode fazer com que elas voltem, ou não, porque as pessoas são livres para decidir o que quiserem, cada um é livre para decidir o que quiser. Como falar de avivamento? Como seria o posicionamento? Seria esse: lidar com essas pessoas seria de maneira saudável, trate elas com carinho, orando por elas, sendo bondosas, generosas com elas, sendo amigas delas. É isso que a gente tem que continuar sendo, né? Para tentar reconquistá-las. Como falar de avivamento em um momento de apostasia? Continuar falando de avivamento, de reavivamento. A gente nunca vai parar de falar disso, porque avivamento é a reafirmação de um avivamento. Reavivamento é reavivar aquilo que você já recebeu. Então, quando é que você foi avivado? O dia que você teve a sua vida transformada por Cristo. Então, você precisa de um avivamento, de um reavivamento. Você relembra esse momento, você fortalece a sua fé, revigora o seu vigor nesse tempo de apostasia. Tanta gente se afastando, mesmo assim, pode ser até que essas pessoas queiram voltar. Como ser um verdadeiro cristão? Praticando aquilo que você tem aprendido. É isso que você tem que fazer. Você pratica aquilo que você aprende. Se você não pratica aquilo que você faz, você sempre vai ouvir os pastores da igreja ensinando isso. A nossa igreja, o que mais temos ensinado é isso. A gente ensina aquilo que você deve praticar na sua vida. Mas eu não posso obrigar você a fazer isso. Eu posso ensinar você e posso estar até ao teu lado para lhe ensinar a enfrentar as situações de como você colocar em prática aquilo que você aprende. Mas eu não posso fazer por você. Cada um tem que fazer isso por si só. Vamos lá, mais perguntas que estão surgindo aqui. A Carla Adriana da Silva responde o seguinte: devemos ir para a casa de Deus por só que ouvimos no rádio? Nem sempre nos... Não, ela está fazendo uma colocação. Devemos ir para a casa de Deus por só que ouvimos no rádio, nem sempre nos santifica. Precisamos ouvir isso, aí a palavra verdadeira. Eu estou sentindo falta da casa de Deus e muito. Tá aqui uma resposta àquela pergunta anterior de Marcelo, né, que fez uma pergunta, porque na igreja nós temos oportunidade de, com o outro irmão, a gente ter oportunidade de crescer, porque a gente vai vendo. Sabe que uma das coisas que eu percebo na nossa vida espiritual
é o fato da gente se preocupar muito com o erro dos outros. Quando a gente devia se preocupar, se ele errou, significa que eu também posso errar. Então eu tenho que ter o cuidado para eu não cair no mesmo erro. Se eu cair no mesmo erro, como eu vou sair desse erro? Então eu aprendo com o erro do outro. Eu aprendo com o acerto do outro. Isso é comunidade, isso é igreja. A beleza da igreja não é no fato de todos serem perfeitos. A beleza da igreja está no fato de todos serem imperfeitos, de todos não terem perfeição nenhuma, de todos dependerem de Deus, da gente passar a depender de Deus e ter a plena convicção de que sem Ele nós não somos nada. Eu resolvi fazer um canal para ter umas reflexões. E essa semana eu vou colocar uma reflexão que tem a ver com um fato curioso que aconteceu aqui na praça, né? Que tem a ver, me veio à memória um texto bíblico. O texto bíblico de João 15, quando Jesus disse que Ele é a vara e nós somos, Ele é a videira e nós somos as varas. E todo aquele que não está nele será arrancado e jogado fora. Aqui no nosso condomínio, na praça do condomínio, foi feita uma poda em todas as árvores. E todos os galhos e troncos estão ali no chão. E uma coisa curiosa, a árvore antes era grande, frondosa, mas foi feita uma poda. Ela estava toda desalinhada, foi feita uma poda. Os galhos ficaram lá no chão. E exatamente aquilo que está na Bíblia. Os galhos começaram a secar, as folhas secaram, os galhos estão começando a apodrecer, não servem para nada. Assim a gente aprende na vida cristã, na igreja. A gente precisa de igreja por isso, porque na igreja a gente aprende a viver e permanecer em Cristo, para quando a gente ser podado, a gente não ser lançado fora, a gente ainda assim permanecer em Cristo. Porque a poda tem a ver com os sofrimentos da vida, tem a ver com os dissabores da vida, tem a ver com as mágoas que enfrentamos, com as circunstâncias adversas. As podas vão acontecendo e a gente vai permanecendo em Cristo. Por isso, a gente precisa da igreja, e eu também sinto falta da igreja. Lá no meu canal eu botei na igreja, né, eu fiz algumas coisas porque sinto falta da igreja, e é importante tudo isso. Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta aqui. Mas quando o pastor não quer colocar as pessoas de frente para resolver o problema, o que se faz? Essa é uma pergunta que talvez você tenha que perguntar ao seu pastor. Eu acho que tem que chegar para o pastor e dizer o seguinte: pastor, eu quero que o senhor chame fulano aqui. Eu vou chamar fulano? Não, chama ele agora. Agora. Você tem que ser essa pessoa que toma essa decisão. Se não é um hábito da sua igreja isso acontecer, faça isso acontecer. Ou se você tem alguém de sua confiança, um outro pastor, se você tem alguém que possa fazer isso, possa ser um interlocutor entre vocês, faça isso. Porque isso às vezes é necessário. Você tem que ter uma pessoa que saiba lidar com os conflitos. Você não pode sair chamando qualquer pessoa. Você tem que saber uma pessoa que pode lidar com o conflito. Porque aí essa pessoa vai saber dirigir as conversas para não se tornarem brigas. Então você precisa. Agora, quando você for falar isso para o seu pastor, e se você acha que ele não vai fazer isso, você diga para ele: não, quero que faça isso agora, pastor. Faça isso, porque vai fazer bem para você. Não é que o pastor não queira, é porque às vezes ele não sabe se você está preparado para esse conflito. Então, às vezes é necessário você estar disposto a enfrentar o conflito, e ser desafiado, e abrir mão, ceder. Você está disposto a ceder? Você está disposto a abrir mão de certas coisas? Você está disposto a abrir mão de alguma coisa, decidir, perdoar, abandonar aquela prática? Isso você tem que fazer. Isso é a pergunta que é relacionada àquela anterior que a gente deve ver com conflito, quando a irmã perguntou sobre o irmão que falava de outras coisas.
Quem mais? Temos algumas perguntas aqui. Eu tenho mais outra pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, a outra pergunta que tem aqui, que chegou aqui pra gente aqui e que diz o seguinte, sobre a última aula que a gente falou sobre comunidade dos santos, né? Aqui diz o seguinte, todos os que estão nessa comunidade são santos? Essa é uma pergunta que, se falasse para o apóstolo Paulo, perguntasse a ele, quando ele escreve a igreja, ele generaliza. Ele diz assim, aos santos que estão na igreja em Éfeso, aos santos de Colossos, aos santos da igreja tal. Ele generaliza, porque é aquilo que a gente falou, a questão de santidade, né? Não sei se a pergunta que o irmão está fazendo aqui tem a ver com santidade ou se esse estado de ser santo. A gente falou que santidade tem 3 aspectos. Primeiro, a partir do momento que você se converte, Deus vem morar em você. Nesse momento você se tornou templo do Espírito Santo. Jesus disse que quando você ouvisse os mandamentos do Senhor e acolhesse os seus mandamentos, Ele, o Pai, viria e faria morada em você. Então é isso que acontece no momento que a gente decide-se por Cristo. Abandonei uma vida e me decidi por Cristo. Eu recebo aquilo que a gente chama, sobre a minha cabeça, a gente chama de sangue de Jesus, né? Que a gente chama, e a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, simbolicamente, nós fomos lavados com sangue. Lembre-se do que aconteceu lá no Egito. Era preciso que o sangue fosse aspergido na porta para que, quando o anjo da morte passasse, ele não entrasse naquela casa. Quando você tem o sangue de Jesus aspergido no seu coração, então você tem essa proteção, ou seja, essa santificação. Não é a proteção contra os males da vida, mas é contra o diabo. Ele não tem mais poder sobre você. Esse anjo da morte lá no Egito, que teria poder sobre os primogênitos, esse anjo da morte, ou o pai da mentira, que hoje domina a humanidade, não tem mais poder sobre você. Ele não tem mais poder sobre sua vida. Você foi santificado. Por isso que Paulo chama os irmãos de santos, a todos os santos que estão na igreja. Dessa maneira, você e eu somos santos. Você que foi lavado pelo sangue de Jesus e que você foi transformado em glória em Jesus Cristo. E você é a nova criatura. Santidade tem a ver com qualidade de vida. Você vai viver um processo de santificação. Você vai aprender, por isso você precisa da igreja. Você vai aprender na igreja com a comunidade dos santos, com o erro de um, com o acerto de outro, com o ensino do pastor, com o ensino da escola bíblica dominical, e você vai aprendendo as escrituras, você vai absorvendo esses ensinos e vai evidenciando esses ensinos no seu dia a dia, na sua prática de vida. E terceiro, santidade tem a ver com o futuro, onde a sua vida te reserva um futuro maravilhoso, onde são santos aqueles que são como Deus, ou seja, estão aprendendo como Deus. Sede santos como eu sou santo. Sem a santificação ninguém verá Deus. Então é preciso você entrar nesse processo para você chegar a esse nível de maturidade espiritual lá no fim da sua jornada terrena. Então, assim nós vamos vivendo a vida. Então, em toda igreja tem santo? Não. Toda igreja tem gente santificada, toda igreja tem gente buscando ser santo, toda igreja tem gente que um dia
vai chegar na presença de Deus. Assim como tem na igreja muita gente que não foi ainda santificado, tem gente que não tem vontade de ser santificado, aquela pergunta da irmã Helena no início, que só quer saber do leite espiritual, foi santificado, mas está satisfeito com aquela vida dele, mantém aquela vida e acabou. Ele vai para o céu? Vai, mas é aquela vidinha dele, né? A história do matuto lá do interior. Crente carnal, crente espiritual, qual a diferença do crente carnal e crente espiritual? O crente espiritual é aquele que os caras chegavam e diziam, o crente carnal é o filho de uma égua, que é um crente carnal, né? E o crente espiritual é o pai d'égua. O pai d'égua é um crente espiritual. E o crente carnal é o filho de uma égua. É o crente que fica ali, tá lá, não quer crescer. Você tem que lutar, tem que dar apoio, tem que fazer crescer. Mas, enfim, essa é a nossa trajetória. Nem sempre. A gente convive com joio e trigo o tempo todo e só você sabe se você é joio, se você é trigo. Você só pode saber e se preocupar com você. Você não se preocupa com o outro, não. Deixa o outro para lá, que a melhor coisa a fazer é você se preocupar com você. Então, eu sou joio, eu sou trigo. Se eu sou joio, eu tenho que procurar ser trigo. Se eu sou trigo, eu tenho que procurar a fazer com que esse joio saia dessa vida e se torne trigo também. Outra pergunta, Jesus, em não pedir perdão a Jesus, em não pedir perdão a alguém, não serei salvo? Não entendi a pergunta. A pergunta é do Marcelo Gradinho. Por favor, repita, eu não entendi a sua pergunta, Marcelo. Jesus, e não pedir perdão a alguém, não serei salvo? Não, não é que não será salvo. Veja o que diz as Escrituras. Ó, se você tem algum erro com o teu irmão, antes de levar a sua oferta e depositar no teu altar, vai o seu irmão e se corrija com o seu irmão. É isso que diz as Escrituras. Não é que você não possa perdoar o que você não tenha perdoado, que você precisa buscar entender o sentido, não é só na hora da oferta, é todo o tempo. Então, a sua vida, você precisa entender esse caminho, né? A outra pergunta, predestinação é a realidade da igreja. Uma vez salvo, pontinho, pontinho, salvo para sempre. Esse é um tema bom para uma das próximas EBDs. O que significa predestinação? O que significa presciência de Deus? Né? Eu acho que na igreja hoje existe muita falta de conhecimento com relação a isso. Porque, por exemplo, tem muita gente que pensa assim, que predestinação tem a ver com o fato de você já ter sido salvo por Deus, então não se preocupar com mais nada. Você foi predestinado para ser salvo, né? Como tem alguns que dizem, você é ovelha e não é bode. Então, quem é ovelha foi ovelha e vai ser ovelha. Então, não precisa sequer de evangelismo, né? Porque quem acredita em predestinação, para que evangelizar? Para que falar de Jesus? Porque se Deus já predestinou, não precisa disso. Isso é um conceito equivocado. Tem gente que acredita dessa maneira. Tem gente que pensa que predestinação tem a ver porque eu fui escolhido e acabou. A predestinação não é isso, dessa maneira. E às vezes as pessoas confundem, aí entra naquela questão do calvinismo, arminianismo, né? E se confundem muito. E Calvino defendia a predestinação e Arminiano defendia o livre-arbítrio. Quando na realidade Calvino defendia o livre-arbítrio, mas lidando com a predestinação do Senhor, enquanto Armínio dizia que a predestinação não existia, mas o livre-arbítrio era dominador. Então veja que há muita inconstância nessa relação de ser salvo ou não ser salvo. Mas esse é um bom tema, eu vou botar aqui na minha relação de estudos para que a gente possa fazer uma
aula só sobre isso, predestinação e presciência de Deus. Fica aí o recado, né? Deixa eu ver se nós temos mais alguma pergunta aqui. Se nós não temos... Viveria uma vida sempre ter que olhar se está tudo ok, sem garantias? Ou viverei como sem ter predestinação? Ou viverei uma vida sempre ter que olhar se dá tudo ok, sem garantias? É aquilo que eu falei. Vamos fazer uma aula sobre isso, mas eu acho que essa pergunta de garantia, a gente está equivocado, né? A predestinação não dá garantias, como muita gente pensa, né? Ou como muitos imaginam. Não é garantia nenhuma de que você vai para o céu só porque você foi predestinado. Todos nós fomos predestinados a serem salvos, todos, mas nem todos vão ser. E aí, como fica? Não é verdade? Então, isso fica para a aula que a gente vai fazer. Então, fica aí o recado para a gente ficar sempre atento e manter a nossa orientação. Meus irmãos, nós estamos caminhando aqui para o final. Obrigado pelas perguntas. Tem algumas perguntas que eu não sei se eu respondi. Vamos ver se eu acho a última pergunta aqui. Se eu vejo alguma pergunta que eu fiquei sem responder. Passando o dedo aqui, irmãos. Vai ver. Deixa eu ver, nossa, foi muitas perguntas, temos muitas aqui que eu acho que não vai dar tempo de responder. Crente pode falar palavrão? O que é um palavrão? Paralelepípedo é um palavrão? É um palavrão, né? Eu posso chamar você, eu tenho um canal aí de um camarada que ele dirigindo, ele chama ele filho de uma varoa não sei o quê, seu varão de não sei o quê. Aquilo tudo pode ser considerado palavrão. Toda palavra que ele agride outra e deixa outra agredida, eu acho que é uma palavra que você deve evitar. Palavrão são... Por exemplo, tem pessoas que eram acostumadas... Isso tem a ver com a vida cristã, aquela novidade de vida. Você estava acostumado com a vida, falava tudo, xingava muito palavrão, passou a viver uma nova realidade de vida e a partir desse momento você vai controlando, você vai aprendendo a lidar com essas palavras. Então, evitar esses palavrões. Mas deve ser evitado, com certeza. A última pergunta. Crente pode ir para baladas... night, praça, festa, como eu disse anterior, pode tudo, meu querido, pode o que quiser, você é dono da sua vida, não deve. Eu atento muito àquilo que o apóstolo Paulo disse, né? Que eu citei o exemplo de Moody. Não se trata de poder, se trata de você querer. Se você quer ir, você vai, ninguém vai poder te impedir. Tem muita gente que faz muita coisa escondida da igreja, do pastor, achando que está abafando como crente. Tem crente que faz tanta coisa errada que não tem nada a ver com festa, balada, praça. Isso é tão pequeno diante de tanta coisa que é feita. O camarada sai da igreja, o cara é diácono, o cara é tão consagrado na igreja, mas chega em casa, chuta o portão, chuta o cachorro, bate na mulher, xinga o vizinho, briga com todo mundo, não se dá com ninguém. Isso é pior do que xingar palavrão, isso é pior do que ir para festa, isso é pior do que ir para balada, porque isso não é vida cristã. Então, a vida cristã é uma vida onde você decide ser melhor, decide ser uma nova criatura com novidade de vida. Que Deus te abençoe, meu irmão. Espero ter respondido algumas perguntas aqui, que aqueles que eu não pude responder. Eu recebi algumas perguntas aqui no meu WhatsApp e agora vai ficar para próximo, porque não dá para responder, né?
Tudo é permitido, mas nem tudo convém, disse a Vanessa. Com certeza, Vanessa, é isso mesmo, nem tudo é permitido, tudo, você pode tudo, mas nem tudo convém. E quem vai decidir o que convém e o que não convém é você, a partir do momento que você cria esses novos valores, esses princípios na sua vida. E onde você aprende isso? Na igreja. Então, não esqueça, faça a sua inscrição hoje, ainda hoje, dá tempo de você fazer a sua inscrição para o culto das 17 horas e para o culto das 19 horas. Logo, você vai estar na igreja e você vai estar aprendendo, você vai estar louvando, adorando a Deus, colocando a tua gratidão a Deus por todos os benefícios que Ele tem lhe feito e louvando a Deus, né, através do cântico, dos cânticos espirituais. Preste atenção nas letras das músicas que você entoa, mesmo dentro da igreja, naquelas que você ouve fora da igreja. Preste atenção naquilo que você ouve, a palavra, a mensagem, absorva aquilo, vá para casa, reflita. Você tem uma semana para refletir durante aquilo que você ouve. Anote, risque a sua Bíblia, faça anotações. Isso vai edificar a sua vida, vai fazer você crescer, vai fazer você desenvolver a sua maturidade espiritual. Isso que é importante. Então participe dos cultos da igreja. Eu estarei retornando à igreja, se tudo der certo, agora no início de agosto, e eu quero estar com você lá, farei minha inscrição para agosto e juntos estaremos lá, nos cultos presenciais. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe sua vida, Deus te dê um domingo abençoado e que você esteja logo mais nos cultos da nossa igreja, cultuando e adorando a Deus. Deus te abençoe e até lá, e até breve. Fique com Deus. Um abraço. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo. Eu queria te agradecer por esses momentos. Abençoa cada um dos teus filhos que estiveram aqui conosco. Dá-nos a tua direção, dando-nos a tua orientação. Abençoa-nos e que cada um de nós possa estar crescendo diante do Senhor. Então, por isso, nós te pedimos que nos cultos que haveremos de ter em nossa igreja logo mais, eles sejam abençoados e abençoadores. Que a tua palavra sirva de inspiração para cada um dos teus filhos, que o louvor possa inundar os corações de alegria, que os louvores entoados sirvam para edificação também, para essa comunidade chamada igreja, para que a gente possa olhar um para o outro com mais carinho, com mais amor, sem críticas, sem julgamentos, mas com muito amor, porque é isso que a tua palavra nos manda viver. Então abençoa-nos neste dia, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Até lá, meu irmão, fique com Deus até o próximo domingo. O tema do nosso próximo domingo: sal que não tempera, luz que não ilumina. O que você é? Um abraço, até lá.